Um bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo a gravação. Muito obrigado pela participação, o interesse do assunto de hoje, que é compreender o gerenciamento e armazenamento do Learn SaaS, né? Entender como que a gente pode otimizar a utilização desses recursos, como planejar melhor também, né, o gerenciamento desses conteúdos que a gente armazena na plataforma. Essa sessão vai durar cerca de 50, 60 minutos. Qualquer pergunta que vocês tenham aí podem fazer pelo chat ou pelo microfone. Nossa agenda para hoje, então, o primeiro momento é ter uma visão geral, né, dessa lógica e como funciona o armazenamento no Learn SaaS. E é importante comentar que, mesmo que alguns dos recursos que a gente vai falar hoje, das melhores práticas que a gente vai sugerir, elas também se aplicam para ambientes do Managed Host, o nosso grande foco aqui hoje são os ambientes Learn SaaS. Tá? Independentemente se é Advantage ou Plus, isso tudo faz parte do mesmo nível de ser. A gente também vai ver um pouco sobre a questão da organização do armazenamento no Learn SaaS, ou seja, como que é a estrutura das pastas, o que é contabilizado ou não no contrato, né, que a gente tem entre a instituição e a Blackboard, e como que a gente pode organizar melhor esse ambiente, entender esse conceito e gerenciar melhor o espaço que a gente tem disponível. Para isso a gente vai falar, claro, dos mecanismos, quais são as formas que a gente tem de gerir esse armazenamento, como a gente pode trabalhar para otimizar o uso desse espaço disponível. No final também a gente vai ver recomendações sobre a retenção dos arquivos, sobre o gerenciamento dos diferentes tipos de conteúdo armazenado no Content Collection, né, que vai ser a grande área de análise hoje, e também como fazer essa gestão contínua aí ao longo do tempo dentro da instituição. Tanto para conteúdos mais sensíveis, digamos assim, como conteúdo de curso, interação de alunos, quanto conteúdos um pouco mais tranquilos de ser gerenciados, né? Como questão dos registros ou dos logs. E uma coisa, pessoal, que é bastante importante a gente deixar claro no início é que nem todo armazenamento é igual. Então, a gente tem dentro do Blackboard Learn uma aplicação que é de missão crítica das instituições. Então, tem ali informação sensível, informação com direitos autorais, informação proprietária da instituição. Então, os níveis e a forma que a gente trata esse conteúdo, ela é bastante única. Claro que a gente trata com toda a questão de redundância e disponibilidade desse conteúdo, né, para que ele sempre esteja disponível, inclusive nos momentos de atualização da plataforma. Hoje, no modelo SaaS, a gente já não tem mais necessidade de downtime, então esse conteúdo está sempre disponível também, inclusive nas partes de grandes períodos de upgrade. A persistência dos conteúdos também, né, para manter isso intacto ao longo do tempo, mesmo com novas versões ou novas versões da plataforma, novas versões do conteúdo e também novas versões de cursos. Também a gente cria uma rede de segurança, digamos assim, com as cópias de segurança diárias, né? Os snapshots, a foto daquele momento. Cada um dos cursos ele é armazenado individualmente dentro do Content Collection, exatamente para prevenir qualquer tipo de problema, de deleção por erro, né? Então, se precisar alguma coisa, a gente tem esses snapshots. E tudo isso requer um manejo diferente desse armazenamento. E, claro, a flexibilidade, né, para possibilitar a utilização de qualquer tipo de arquivo. Né? Vocês sabem que o Black hoje ele não limita o tipo ou a extensão do arquivo que tu quer utilizar. Então, se tu quer utilizar desde arquivos bastante grandes, digamos assim, como vídeos em Full HD, ele não tem nenhuma limitação em relação a essas extensões. Então é importante que ele também tenha essa robustez para manejar e gerenciar todos esses tipos de conteúdo. E claro, a segurança, né? Como comentei, são conteúdos privados, proprietários, digamos, capital intelectual da própria instituição, e também informações sensíveis de estudantes, então é importante toda essa parte da segurança. Esse ecossistema de gerenciamento de conteúdo a gente cria em parceria com a Amazon Web Services, né? Então hoje todos os nossos serviços SaaS eles estão hospedados junto com a Amazon. E a gente vem constantemente melhorando esses procedimentos, esses processos e essas políticas que cada vez mais sejam mais confiáveis, mais seguros, mais flexíveis e que
entregue em uma melhor às instituições. Bom, falando especificamente, diretamente sobre o Blackboard Learn. Importante comentar, pessoal, que todos os clientes, independentemente do contrato assinado, eles têm direito a um storage mínimo de 1 terabyte. Todo contrato, toda instância Learn de produção vem incluído com ele uma cota de 1 terabyte de armazenamento. Claro que as instituições, conforme a necessidade, podem adicionar storage adicional, armazenamento adicional, em blocos também de 1 terabyte. Então, se porventura, o que a gente vê bastante é que algumas instituições têm uma estratégia de utilização de vídeo muito forte, e claro, multimídia consome um espaço relativamente maior, então muitas vezes existem pacotes adicionais de armazenamento para cumprir e atender essa necessidade específica das instituições. Aqui também, pessoal, é importante comentar que vocês podem ter até 3 servidores distintos do Learn, nos ambientes SaaS. O servidor de produção, que é onde todo o processo de educação acontece, mas também vocês podem ter à disposição servidores de homologação, que são servidores intermediários, para testes, prova de novas ferramentas, testes de integrações e assim por diante. E também vocês podem ter um servidor de teste, que é um servidor um pouco menos robusto, que principalmente será a entrega das novas versões do Learn de maneira antecipada. Vocês possam conhecê-las, testá-las e preparar o lançamento em produção. Hoje a gente vai falar especificamente do servidor de produção. Então, focar em como que a gente vai lidar esse conteúdo, como a gente vai trabalhar esse conteúdo nos servidores de produção. A gente também vai falar mais adiante sobre um relatório chamado Insights. Durante muito tempo ele ficou disponível somente através do Behind the Blackboard, que é o nosso canal de documentação e suporte, e hoje ele já está incorporado dentro do próprio painel de administração do Blackboard Learn. Esses relatórios são os que a gente vai usar principalmente para identificar todo esse volume de consumo de storage e as divisões em cada uma das áreas do Content Collection. Dá esse relatório, digamos, essa divisão mais detalhada. Agora, antes da gente começar a falar especificamente das práticas, dos modelos e da operação, é importante a gente entender quais são ou que tipo de conteúdo a gente considera parte do storage. E a gente tem muito mais elementos armazenados dentro do Blackboard do que simplesmente aquilo que a gente vê em sala de aula. A gente fez essa analogia com esse iceberg. Vamos começar pela parte de baixo, que são as coisas que que muitas vezes não são percebidas. Então, toda a parte da base de dados, do banco de dados do ambiente de produção, toda aquela parte de informações de transação, então interações de aluno, acesso de professor, atividade nos cursos, dentro desses cursos dos ambientes de produção, eles não são incluídos no cálculo de storage. Então, aqui embaixo desse iceberg, ele não conta para storage, para o teu contrato, para aquele 1 terabyte que é agregado nos contratos. Depois a gente tem também códigos de aplicação e arquivos de suporte. Então, muitas vezes o suporte ele precisa fazer algum tipo de teste, validação, a replicação de um curso, o clone de um curso para testar algum tipo de problema ou atender algum chamado. Esses conteúdos também não são computados nesse storage. Algumas coisas aqui também, como códigos de aplicação, um deles que é também utilizado em todas as instâncias, são alguns serviços da própria AWS, como é o caso do CloudFront, por exemplo, e a gente utiliza o CloudFront para fazer entrega mais ágil de imagem, de vídeo, de conteúdo, então ele tem uma manipulação diferente em relação aos conteúdos. E também o gerenciamento de bibliotecas de JavaScript ou outros arquivos de aplicação ou de integrações. Esse é um exemplo bem claro, assim, de que o armazenamento do SaaS ele é realmente bastante distinto daqueles serviços de storage pessoais, Dropbox, Google Drive. Então, o propósito dele é bastante diferente, a estrutura dele também é bastante diferente. A gente também tem as cópias de segurança do sistema, são cópias de vários níveis e são incluídas dentro do content. E é importante comentar que elas não estão relacionadas com os arquivos ou cópias de curso, que a gente vai falar um pouco mais adiante.
São cópias, digamos, diárias desses cursos disponibilizados na plataforma. Também estão disponíveis para questões de backup e segurança e não são contabilizados nesse storage. Armazenamentos temporários são coisas como, novamente, logs de suporte, testes de curso, clones ou replicações de algum tipo de problema. A gente pode, ser necessário criar esse tipo de documentação, mas não necessariamente vai ser incluído na tua storage. E também a questão de implementações não produtivas. Então, aqui tem tudo, né, que a gente comentou, coisas, por exemplo, os testes, não sei o que chama, os arquivos temporários de novas versões, porque quando a gente faz as atualizações, então a gente coloca uma nova camada de código, isso gera alguns arquivos temporários, depois são excluídos, né, com essa parte da própria atualização do sistema. Nada desses arquivos são contabilizados. Agora, o que realmente é contabilizado é o que está na parte de cima do iceberg. Basicamente os arquivos que estão no Content Collection, e aqui a gente tem, né, a gente já ouviu vários nomes, coleção de conteúdo, Content Collection, em algum momento ele também foi chamado de Zaitos, que era uma aplicação que foi descontinuada já. Então, para questões de nomenclatura, tudo sempre que a gente falar de storage, de conteúdo, a gente vai referir como Content Collection. E o Content Collection, ele tem todos os arquivos de conteúdos de curso, então PPT, imagem, PDFs, vídeos, todas as interações dos alunos com testes, tarefas, entregas de trabalho, todos esses conteúdos eles residem dentro do Content Collection. E também os arquivos de operação, que seriam aí os arquivos gerados de maneira automática pela plataforma, backup de cursos, os autoarquivos de cursos, que a gente vai ver logo aqui na sequência também. Então, assim, pessoal, para entender um pouco, né, dessa maneira que o Content Collection gerencia o conteúdo, a gente vai falar essencialmente de 4 processos ou 4 políticas do Content Collection. Que seriam a retenção de arquivos, deduplicação, que pode ser um conceito novo e a gente vai comentar agora na sequência, o controle de versões e os arquivamentos automáticos de curso. O Content Collection ele é o coração da organização em relação a gerenciamento de conteúdo. Ele não só hospeda os arquivos, mas ele também desempenha essas outras funções de deduplicação, retenção, arquivamento e assim por diante. Todos esses conteúdos gerados no curso eles são armazenados aqui e eles seguem distintos processos. Tá? E a gente vai ver cada um desses aqui na sequência. Vamos começar falando um pouco sobre a retenção de arquivos e a recompilação. Então, assim, pessoal, uma coisa que é importante é que sempre que um usuário, um professor, um designer instrucional, ele decide apagar um arquivo, tirar um arquivo, seja de um curso, seja do Content Collection, o Blackboard ele marca esse arquivo para exclusão. É como se ele movesse isso por uma lixeira. Muito similar ao que acontece no Windows, ou que acontece, por exemplo, no iOS, quando tu apaga uma foto, ele vai para uma pasta apagados. Ele fica ali por um período definido de tempo. Isso é uma precaução para que, caso esse usuário tenha apagado por equívoco esse conteúdo, ele possa ser recuperado. Hoje, por padrão, esses arquivos que eles são marcados para exclusão, através do content ou de um curso, eles ficam armazenados nessa, vamos chamar de lixeira, por 32 dias. Depois desse tempo, ele vai ser definitivamente excluído. Desde aí ele já não pode mais ser recuperado. Então esse é um ponto importante de atenção, porque pode ter uma base de arquivos ou de conteúdo muito grande na tua plataforma, vai dizer, bom, eu quero diminuir a minha storage e eu vou apagar esse monte de arquivos. Só que isso não vai ser refletido automaticamente, porque a gente tem esse período, essa rede de segurança que permite que tu poderia recuperar esse arquivo em qualquer momento. Então esse é o primeira lógica, né? A retenção dos arquivos e a possibilidade de recuperação. Depois a gente tem esse conceito da deduplicação. Deduplicação basicamente é um processo inteligente que o Content Collection utiliza para, no momento que tu tem vários conteúdos iguais, idênticos,
ele não vai ficar replicando aquele conteúdo infinitamente, como, por exemplo, quando tu faz novas versões ou novas ofertas de um novo curso. E a gente usa uma regra que, a partir da quinta cópia exata de um conteúdo, a sexta cópia e as posteriores, a gente não vai copiar esse conteúdo, a gente vai simplesmente referenciar isso para uma das 5 cópias anteriores. E isso diminui drasticamente o consumo de storage, principalmente em instituição de ensino superior, que tem ofertas recorrentes ao longo dos semestres. Esse conteúdo, teoricamente, ele cresceria exponencialmente no momento que tu faz essa cópia exata dos cursos. Com esse conceito da deduplicação, a gente consegue diminuir bastante, porque a partir da quinta cópia, a gente já usa somente uma referência a um arquivo idêntico, e não uma cópia física, né, e lógica do banco de dados desse conteúdo. Então, aqui tem algumas coisas importantes de comentar, que isso significa que quando tu copia um curso, por exemplo, grande, de sei lá, 20 gigabytes, 10 gigabytes, não vai ver esses 20 gigabytes adicionados no armazenamento imediatamente. Porque se tu tem cópias exatas dessa nova versão, isso já vai diminuir um pouco esse volume de armazenamento que tu vai utilizar nessas novas cópias. Da mesma forma, se tu tem uma exclusão de 10 cursos, por exemplo, não vai ver uma redução total do número dessa storage. Porque dentro desses 10 cursos, tu também tem arquivos que estão já referenciados a outros conteúdos. O que é importante a gente ter uma clareza de que o tamanho total de um curso, ele não necessariamente vai refletir imediatamente na tua storage no momento de uma cópia ou de uma exclusão em função dessa deduplicação. Que essa gestão da quantidade de storage utilizada pelas cópias, pelos conteúdos idênticos, ela já está sendo feita, digamos, ativamente pelo Content Collection. Isso te dá uma vantagem muito grande no momento que tu precisa otimizar o teu uso de armazenamento. Um outro recurso que é interessante de utilizar, mas também com, digamos, com planos, né, é o controle de versões. O controle de versões é uma ferramenta bastante interessante para tu criar documentos de maneira mais coletiva ou colaborativa dentro do Learn. Isso é muito importante que a gente saiba não só utilizar esses documentos, mas quando utilizar esse recurso. Então, não necessariamente todas as áreas do Content Collection vão precisar de um controle de versões dentro dos conteúdos. Porque os casos de uso mais clássicos, né, ou mais evidentes, seriam, por exemplo, planos de aula ou planos de estudo que são compartilhados entre vários cursos ou várias disciplinas ou vários departamentos, por exemplo, e que com alguma periodicidade eles são atualizados. Então isso pode ser uma estratégia interessante de deixar as versões ativas e que possa ter a garantia de que os alunos ou os usuários vão acessar sempre a versão mais atual, porém com a possibilidade de acessar versões anteriores e confirmar ou revisar algum tipo de política que foi aplicada no passado, questão de alguma revisão de aluno, alguma contestação de nota ou algum tipo de auditoria que seja necessário. Da mesma forma que, né, o controle de versões ele pode ser ativado ou desativado de uma maneira bastante granular. O administrador ele pode dizer que, por exemplo, a pasta institucional da universidade ou da instituição, ela sim vai ter controle de versões, mas, por exemplo, a dos cursos não. De cada vez a gente teria que substituir esse arquivo com a nova versão sem criar esse histórico. E dependendo da estratégia de desenho instrucional que vocês usam, habilitar o controle de versões de uma maneira total na plataforma pode ser perigoso. Por exemplo, cursos de arquitetura, geralmente, o desenho, geralmente usam arquivos muito grandes, né? AutoCAD, imagens de CorelDRAW, o Photoshop, que são bastante grandes. Se no momento que cada vez que tu adiciona um novo arquivo, tu vai fazer uma cópia, ao longo do tempo, esse crescimento tende a ser bastante grande e afetar bastante o teu storage. Né? Acaba te dando mais trabalho para fazer essa limpeza, que são algumas das melhores práticas que a gente vai comentar mais adiante. Então, utilizar o controle de versões de uma maneira planejada seria a melhor alternativa nesse caso, principalmente entendendo quais são os conteúdos que a gente tem disponível dentro do nosso Content Collection e como que eles vão ser apresentados para os usuários. Bom, vamos falar um pouco sobre
os arquivos automáticos ou arquivamentos automáticos. E a gente basicamente tem dois tipos. O Learn, ele proporciona dois tipos de automatização para ajudar a instituição exatamente a assegurar que ela não vai perder dados de maneira acidental. Aí, como a gente trabalha ainda com interação humana aqui, tudo que tem interação humana, tu tem uma possibilidade em algum momento de ter alguma falha ou um erro. A gente vai analisar esses dois cenários e ver como que a plataforma pode te ajudar a diminuir e até a corrigir eventuais problemas, né, ou erros durante essas tarefas de organização. Então, aqui a gente tem alguns conceitos, né, e interessante de comentar aqui é que o Learn ele foi desenhado para simplificar e acelerar esse processo de recuperação de dados eventualmente ditos. Um professor apaga um conteúdo que não deveria ter apagado, um desenhista instrucional apaga um arquivo que não tinha um backup em outro lugar, que foi criado dentro da plataforma. Então, como que a gente pode gerenciar esse tipo de recuperação? Quando um curso ele é excluído no Learn, o sistema ele automaticamente cria um pacote completo de backup desse curso. No caso de um usuário ter excluído o curso por acidente. Esses arquivos eles são armazenados numa pasta chamada internal, dentro do Content Collection, que fica na pasta da instituição. E esse arquivo ele fica armazenado, fica registrado por um número específico de dias definido pela instituição. Que pode ser 100 dias, pode ser 15 dias, pode ser 30 dias. O importante é que esse backup, essa cópia de segurança fica armazenada dentro do content, disponível para os administradores, para que qualquer tipo de material ou recuperação possa ser feita dentro desse período de vigência ou desse período de carência de manutenção desse arquivo automático. Uma vez que esse número de dias é extrapolado, aí sim esse arquivo vai ser definitivamente excluído. Uma outra política ou uma outra forma de segurança é também a questão dos arquivos, do autoarquivo. Então, os cursos que têm atividade, alunos que enviam trabalho, professor que insere conteúdo, tu tem logs de atividade, pessoas que iniciam sessão e postam no fórum, clicam em conteúdo. Esses cursos que têm atividades, eles são armazenados automaticamente a cada 24 horas. São os cursos ativos, cada dia a gente faz uma cópia, essas cópias são mantidas também por 30 dias. Isso cria uma rede de segurança para qualquer tipo de inconveniente ou imprevisto também, como a deleção acidental de algum tipo de conteúdo. Alguns casos clássicos, né? Às vezes o professor apaga um exame final, uma tarefa, com envios dos alunos. Isso potencialmente tem um impacto extremamente grande. O importante desse autoarquivo é que o próprio administrador da plataforma pode acessar essas cópias e restaurar esse backup. Então, sendo muito mais eficiente, não dependendo necessariamente do suporte da Blackboard, o próprio administrador poderia recuperar esses dados através dessas cópias de autoarquivo. E aqui até acho que vai acabar respondendo um pouco a pergunta do João Paulo. Essa opção do backup ela vem automatizada, tá? Isso é um processo do próprio Blackboard. E a questão da idade ou da vigência dos arquivos, dos autoarquivos, dos arquivos automáticos, eles podem ser configurados pela instituição. Esse caminho aqui, se tu for em painel do administrador, configurações do curso e configurações automáticas de arquivo, tu vai ver essa tela que está aqui, né, o print aqui na tela. Aqui é onde tu vai definir qual é a idade máxima desses arquivos. Então, os arquivos automáticos que são criados. Tá? E aqui, próprio na página, vocês podem conferir que ele tem uma explicação de todo esse processo. A instituição, o administrador, vai definir quanto tempo esses arquivos vão ficar, digamos, na lixeira, vão ficar em carência, só depois de serem apagados. Então, os arquivos automáticos, é importante ficar atento que esses arquivos eles são destinados a o propósito deles é uma rede de segurança. Tá? Não é um backup de longo prazo, não é uma forma de
armazenar, por exemplo, informações de auditoria ou recursos de alunos ou histórico. O propósito deles é uma rede de segurança mais prática, digamos assim, para a operação do dia a dia. Em relação a essa questão, e até aqui tem a nota, né, esses itens de armazenamento de informação histórica, a gente vai falar logo na sequência aqui em algumas das sugestões que a gente vai passar para a gestão dos conteúdos. Bom, agora que a gente tem uma noção bastante clara de quais são os componentes desse storage, né, a gente vai ver como isso se apresenta ou como isso se reflete dentro do Content Collection. Comentei lá no início que a gente vai usar muito um relatório chamado Insights, que vive no painel de administração do LearnSaaS. Vocês vão ver ele como relatórios de insight, como com um símbolo, né, com uma indicação do beta. Como comentei, isso aqui ele estava disponível só através do Behind the Blackboard, e hoje já está mais à mão dos administradores. Esse relatório ele pode ajudar, ele vai te ajudar a entender os componentes que montam esse armazenamento do Learn. O relatório ele apresenta dados tanto de armazenamento, de usuários, de cursos, de organizações, para essa instância acessando. Nesse caso, a gente vai focar de novo em produção. E tu pode definir um espaço de tempo. Se tu quer ter digamos, um snapshot, uma visão pontual de uma semana, um mês, um ano, ele pode ser definido nesse próprio relatório. Ele mostra os valores de máximo, mínimo, média e atual. A cada métrica que ele apresenta. Aqui a gente vai focar mais nessa parte de storage, de armazenamento. A gente tem alguns exemplos, né, de o que ele mostra e como que ele mostra. É importante que a gente vê essa caixinha aqui, né? Porque a gente tem alguns itens que compõem o uso do espaço no Learn. Então tem pasta de conteúdo compartilhada, sistema de conteúdos, onde tem todos os arquivos, sistema de conteúdo, arquivos excluídos, logs, autoarquivos e o total. A gente vai ver cada um deles agora aqui na próxima tela. Vou tentar fazer um apanhado geral e uma explicação rápida de cada um desses itens. Dentro do relatório do Insights tem uma seção chamada uso geral do espaço de disco, é o último, né? O último item ali. Ele tem a soma de tudo que é computado dentro desse 1 terabyte que a gente adiciona em todas as instâncias do Learn. A pasta de conteúdo compartilhado é a área onde estão armazenados arquivos que não pertencem à coleção de conteúdo. Isso inclui, por exemplo, os arquivos relacionados a integrações que tem no ambiente. Por exemplo, se tem alguma integração com LTI, se tem algum building block, se tem alguma integração de parceiro Blackboard, eventualmente essas integrações elas armazenam informações dentro do Content Collection, e isso fica dentro dessa pasta compartilhada. A composição, ou o que monta essa área, a quantidade de informação aqui dentro vai depender muito de ambiente para ambiente. Pode ter algumas situações onde uma instituição vai ter muito conteúdo ali dentro, enquanto outros vão ter quase nada, porque eles não têm tantas integrações. O importante aqui é que a gente entenda cada ferramenta que é integrada na plataforma e os diferentes métodos que a gente tem para integrar, como por exemplo a LTI ou Building Blocks, elas podem fazer uso desse espaço ou dessa história de maneira diferente. E até eu recomendaria, né, se vocês querem entender melhor quais são os itens que essas integrações ocupam, idealmente a gente falaria, né, entraria em contato com o desenvolvedor ou com esse parceiro para entender qual é a composição desse storage. A gente também tem um item aqui chamado sistema de conteúdo, todos os arquivos. E essa é a área onde estão todos os arquivos da coleção de conteúdo, inclusive os conteúdos do próprio curso, envios de alunos, os vídeos, PDFs, correções do professor e assim por diante. Dentro dessa seção de todos os arquivos, a gente tem 3 subitens, digamos. Sistemas de conteúdo, arquivos excluídos, e como a gente comentou, né, agora, em alguns minutos atrás, existem arquivos que são marcados para exclusão e que eles só vão desaparecer efetivamente, estar inacessíveis depois de um período de tempo. Então, esses arquivos eles ficam também armazenados nessa área de arquivos excluídos, antes de serem efetivamente apagados. O sistema de conteúdo, logs ou os registros, são os logs do sistema. Então, logs de autenticação, log de integração com o sistema acadêmico, diferentes tipos de logs, por exemplo, de porte.
todos os registros de interação com a plataforma. Também ficam armazenados aqui. E, geralmente, eles representam uma quantidade bastante pequena de storage consumido. Aqui a gente tem os autoarquivos, ou arquivos automáticos, que são aqueles arquivos criados automaticamente, que a gente comentou, que é aquela rede de segurança temporária. Então, por exemplo, se os cursos ativos, a cada 24 horas a gente tem um autoarquivo, no momento que tu apaga um curso, que tu exclui um curso, isso também fica armazenado dentro do período de tempo que o administrador define. Então, isso também ficam fazem parte desse contexto dos autoarquivos. É importante comentar que essas três subcategorias, elas não são os únicos componentes do Content Collection, né? A gente tem ali em cima todos os arquivos, que tem outros arquivos, além desses de arquivos excluídos, logs e os autoarquivos. Porém, eles são os que dão mais interesse e é onde tu pode trabalhar melhor para otimizar teu manejo ou teu gerenciamento de storage. Então, para tentar deixar um pouco mais claro também, tá? E também refrasear e reforçar essa ideia. Como que a gente divide, como que isso aparece dentro do relatório do Insight. Vocês podem ver ali, a gente tem todas as pastas, né? Uma pasta de conteúdo compartilhado, todos os arquivos e assim por diante. E o que nós levamos em consideração para fazer essa análise do storage são esses itens que estão marcados. Ou seja, essencialmente os dois primeiros, que é a pasta de conteúdo compartilhado, que são informações essenciais para o funcionamento da plataforma, né, sejam integrações ou itens terceiros, e todos os arquivos, que são esses 41 gigabytes, nesse caso desse print que eu tirei. E aqui, de novo, a gente tem aí a pasta de conteúdo compartilhado com as integrações e o Content Collection, todo o conteúdo de curso, interações dos alunos, material de aula e assim por diante. Se a gente for fazer essa análise, né, em resumo, esses dois itens que estão aqui em cima são o que somam dentro desse storage. E é esse número que a gente leva em consideração para analisar o storage de cada uma das instituições. Esses outros itens eles não entram nessa contagem. A idade máxima de arquivos em dias é um parâmetro apenas para arquivos que foram excluídos. Correto, João. Isso aí é uma configuração que tu faz lá dentro do próprio Learn. A gente pode dar uma revisada nele na sequência depois. Então esse aqui é o formato, né, ou a distribuição e o que é contabilizado para esse storage. E aqui a gente tem um gráfico. O intuito dele é mostrar como que esse movimento das configurações de autoarquivos, arquivos excluídos, o prazo de vigência de cada um dessas, o prazo de vida, digamos assim, né, desses arquivos influenciam na storage. Isso aqui, pessoal, para quem tem acesso a esse serviço do Direct Data Access, ou DDA, a gente tem uma query que a gente pode mandar para vocês, caso vocês tenham interesse, para fazer esse monitoramento de uma maneira um pouco mais visual, digamos assim. E aqui, basicamente, o que a gente pode ver são os diferentes tipos de arquivo que o Content Collection maneja, né? Então, os arquivos compartilhados, os arquivos apagados, os autoarquivos, os logs e o Content Collection inteiro. Vocês podem ver que aqui embaixo a gente tem os conteúdos compartilhados, né, nessa faixinha laranja, um item bastante pequeno em comparação aos outros. E se vocês olharem aqui no meio, entre o verde e o amarelo, tem uma faixinha azul bem fininha, que são referentes aos logs. Então, geralmente, esses dois grupos, os arquivos compartilhados e os logs, são de fato aqueles que têm a menor representatividade em relação à história. Agora, em comparação, os outros três, né, o Content Collection, que efetivamente são os arquivos de aula, os autoarquivos, que é a rede de segurança, e os arquivos deletados é onde a gente tem a maior parte do storage. E aqui tem um ponto interessante que são essas descidas abruptas, né, essas diminuições abruptas. Isso aqui é exatamente aqueles prazos de vigência, os dias máximos de vida desses autoarquivos e dos arquivos excluídos.
Então, isso é uma parte das políticas de gerenciamento da instituição, definir por quanto tempo tu precisa manter esses arquivos disponíveis na plataforma. Claro que no momento que tu configura e realiza essa configuração, depois do prazo, né, no caso aqui até, acho que eram 30 dias, né, 4 até 5, o gráfico ele é gerado pelo DDA, tá? É uma query que a gente pode mandar aí para ti depois, e se tu tens acesso ao DDA, tu pode gerar essa visualização. Então ele faz esse acompanhamento ao longo do tempo, e quando a gente chega no final do prazo de vida desses arquivos, por exemplo, os arquivos deletados, né, que seria essa baixa, e os arquivos os autoarquivos, né, que também compreendem aqueles 32 dias ou a configuração que vocês definiram, no momento que isso é atingido, a gente tem uma diminuição bastante drástica de storage. E isso, alinhado com as práticas que a gente vai comentar logo na sequência, como, por exemplo, a exclusão de cursos mais antigos, de períodos ou semestres anteriores, e a busca por conteúdos não utilizados na plataforma, ao longo do tempo, no momento que a gente cria essa política, digamos, recorrente de manejar esse tipo de conteúdo, ao longo do tempo a tendência é que essa storage cada vez mais seja melhor utilizada, seja mais eficiente do ponto de vista de armazenamento, em conjunto, claro, com as próprias políticas da instituição. Então, por isso que tem digamos, essas quedas abruptas, né? Pode ter aqui um período de arquivamento de cursos de um semestre anterior, porém isso aqui vai ficar num período de carência definido ali pela plataforma. Quando esse período acabar, daí sim ele vai ser eliminado e a gente vai ter um impacto grande no storage. Bom, algumas recomendações, né, pessoal, melhores práticas, sugestões que a gente ter em mente enquanto trabalhando com essa gestão de cursos, arquivamentos e conteúdos de curso e storage. Eu posso utilizar somente o último semestre. Então, o que eu posso fazer aqui é criar essa política dizendo cursos de determinado departamento ou de determinada característica eu vou armazenar durante 1 ano, ou 4 semestres, 2 anos. Enquanto outros eu vou apagar com mais frequência. Então, essa política de arquivamento dos cursos se torna bastante importante e é interessante que a instituição observe e identifique quais são os melhores pontos para fazer esse tipo de exclusão ou desativação desses cursos. Depois a gente tem a parte de exportar ou arquivar, ou seja, fazer os próprios backups dos cursos que de fato estão inativos. E a gente vai ver logo na sequência, a gente tem basicamente 3 formas de fazer essa gestão de cursos inativos. Outra estratégia interessante é criar cotas de armazenamento por cursos. Isso também pode ser feito diretamente pelo Content Collection. Por exemplo, eu vou limitar os meus cursos para que eles tenham uma cota de até 500 megabytes ou 1 giga por curso. Isso vai dar um controle um pouco maior para a instituição, porque afinal de contas a gente sabe quantas disciplinas ou quantas replicações a gente vai precisar fazer em um determinado semestre. A gente tem aquela cota limitada e também o professor, no momento que ele, porventura, chegar perto dessa cota, ele vai receber mensagem dizendo que ele está chegando perto desse limite. Talvez poderia, com o apoio da instituição ou de um design instrucional, replanejar aquele curso para que ele se encaixe dentro daquela cota definida pela instituição. Outro ponto aqui é ajustar os valores do autoarquivamento. Então, aqui a gente comentou, né, que ele fica dentro desse prazo definido pela administração. Vocês podem definir 100 dias, 300 dias, 20 dias. É importante ter essa clareza de o que é eficiente para a instituição, quanto isso pode ser benéfico ter esses arquivos por mais longo ou mais curto prazo, e a partir daí fazer essas configurações, né, temos ajustes finos dentro da plataforma. E, claro, utilizar os recursos nativos do próprio Learn. Então, a gente tem aí o Insights Report, a gente vai falar logo na sequência aqui, né, os relatórios, exemplo de conteúdo órfão, para identificar onde estão os arquivos que não estão sendo usados em nenhuma área relevante da plataforma, então acabam usando um espaço de armazenamento sem ter um
propósito. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas estratégias também, tá? Logo aqui na sequência. Esse aqui seria o nosso resumo de uma estratégia de gerenciamento de armazenamento e storage. Falando um pouco sobre as políticas, procedimentos de retenção dos logs ou dos registros, né? Aí vai depender muito de instituição para instituição, mas a grande mensagem aqui é analisar o que é mais importante e por quanto tempo aquilo deve ser mantido. O Blackboard ele já tem um sistema de reciclagem dos logs, isso varia de instância para instância. A gente já tem esse processo de reciclagem, né, ou de, digamos, um dump, né, desses logs para manter as informações mais atualizadas sempre disponíveis. Importante que uma política clara dessa retenção ou de manutenção dos registros, né, dos logs, ele mostra quais tipos de informação são relevantes à instituição. Por aí, logs de autenticação podem ser interessantes de ser mantidos por mais tempo, algum de contestação feita por aluno, logs de integração para identificar algum tipo de problema ou não criação de cursos, usuários ou matrículas. Tudo isso pode ser interessante manter pelo menos pelo tempo de um semestre ativo, um semestre corrente. Como recomendação, a gente encoraja os principais itens, tá? Seria analisar quais são os dados necessários e apropriados a serem mantidos por mais tempo, ou seja, analisar e identificar quais são esses dados, executar ou, de fato, criar a configuração para que isso seja mantido por nesse período de tempo, né? Arquivar as informações que talvez sejam interessantes, seja localmente ou em algum outro tipo de storage em nuvem, para que isso seja, digamos, mantido para a instituição, para consultas posteriores, e também fornecer informações de maneira eficiente, ou seja, aquelas coisas que são mais importantes que a gente consiga acessar e entregar de uma maneira mais ágil. E para isso, claro, a identificação das informações ou dos registros mais importantes é importante. Então, esses 4 itens, eles, digamos, criariam quase como uma engrenagem, né, que funcionaria muito bem entre esses 4 itens. Identificar o que é importante, estabelecer as regras, fazer o arquivamento daquilo que já saiu dessa nossa política e ter uma forma eficiente de acessar essa informação. Também a gente tem a política de gerenciamento dos cursos inativos. Gerenciamento porque não só a gente vai trabalhar com exclusão ou arquivamento. Então, cursos mais antigos, que já não necessariamente precisam ser acessados pelos alunos, ou que já estão fora de uma grade curricular ou de um plano de ensino, a gente pode fazer tanto o arquivamento quanto a exclusão. O arquivamento, é importante a gente definir quais são esses cursos. Aqui a gente pode também ajudar a Blackboard com uma equipe de suporte a fazer esses arquivamentos em lote, através de chamados de suporte, o que ajuda bastante, principalmente se tu tem um volume muito grande de cursos. Claro que no momento que tu tem esse arquivamento em mãos, é importante fazer uma verificação desses arquivos, então, verificar se todos os cursos já estão de fato inativos, eles estão guardados, né, se eles têm o seu backup, e se a integridade daqueles pacotes, que essencialmente são zips, estão adequados, se eles podem ser acessados. E depois tu pode criar e juntar com as políticas que a gente comentou anteriormente. Então, por exemplo, exclusão de cursos. Lembrando que no momento que tu exclui o curso, ele vai para aquela área de lixeira e fica acessível ainda durante um tempo. Então, ele não é uma exclusão, de novo, que vai afetar a tua história imediatamente. Vamos lembrar daquele gráfico de novo, aquelas quedas bruscas. No momento que tu faz um arquivamento de vários cursos e tu exclui a plataforma, isso não vai refletir na tua história imediatamente. Vai refletir logo depois do vencimento daquele prazo de carência da lixeira. Ou, a não ser que tu acesse até aquele ambiente, né, dos auto-archives, por exemplo, e faça a deleção manual de todos aqueles conteúdos. Aí sim, isso vai ter um impacto mais imediato. E posteriormente, claro, fazer essa limpeza de eventuais conteúdos órfãos que vão ficar. Então, tu arquiva, verifica, exclui cursos da plataforma
eventualmente tu pode ter cursos ou conteúdos que não estavam na pasta do curso, assim na pasta, por exemplo, institucional, que foi usado só uma vez, e que aquele conteúdo fica, digamos, num limbo dentro do Content Collection. Por isso é importante fazer também essa questão da análise e da limpeza dos conteúdos órfãos, que é o que a gente vai falar logo na sequência. Antes de falar desse ponto, eu queria comentar sobre as 10 formas que a gente tem de salvar ou de armazenar um curso. O primeiro deles seria um auto-archive, que é aquele processo automático que a gente comentou anteriormente, né? Ele é feito automaticamente pelo Learn. O prazo que ele fica armazenado é definido pelo administrador, né, através daquela área de criação como chama? Configuração de arquivos automáticos, configurações de arquivo, então aquele prazo que ele vai ficar disponível na plataforma. Ele é um registro temporário, e isso é importante, tá? É um registro temporário feito automaticamente para recuperação dessa rede de segurança na eventualidade de uma execução de um processo equivocado. Ele não cumpre o objetivo, ele não é adequado para processos de retenção de informação a longo prazo. Então, coisas como, por exemplo, interações de aluno, para ter essa auditoria e campos de, digamos, investigação por contestação de alunos. A proposta do auto-arquivo é ser uma cópia rápida, feita automaticamente pela plataforma, para gestão de risco e recuperação rápida. O arquivamento do curso, aí sim já é uma proposta diferente, é um artefato, né, um arquivo criado pelo administrador. Ele traz todos os registros da plataforma, interações de alunos, notas, arquivos enviados, postagem em fórum, interação em conversas. Ele é uma cópia completa do curso. E esse sim é adequado para a retenção de informação a longo prazo. Esse arquivo também tu pode descarregar no teu computador ou fazer um próprio backup dentro do Content Collection, se essa for a política definida pela instituição, e pode ser restaurado a qualquer momento. Então, essa seria a proposta adequada para gestão de longo prazo. E o pacote de exportação também é uma tarefa, um arquivo criado intencionalmente pelo usuário, pelo administrador, geralmente, e ele inclui unicamente o conteúdo do curso. Ele não traz interações das pessoas dentro do curso. Postagem em fórum, notas, arquivos enviados por alunos, eles não estão presentes no pacote de exportação. Ele é mais um backup de conteúdo e de estrutura do curso, né? Da mesma forma que o autoarquivo, ele não é adequado à retenção de longo prazo. Tá? Então, 3 formas básicas. Uma automatizada e 2 manuais. Uma para retenção de longo prazo e uma para retenção de curto prazo de estrutura de cursos e conteúdos essencialmente. Bom, o arquivamento automático, e até aqui, né, o João Paulo perguntou antes, se a gente define isso, dentro da área de configurações do curso, tu vai encontrar essa opção de configurações automáticas de arquivo. E aqui é onde a gente define esse tempo. Aqui ele vai ter um campo idade máxima do arquivo em dias. Tu pode definir a quantidade de dias que tu achar conveniente. O máximo é 36.500 dias, 100 anos, e o mínimo é de 30 dias. Se tu, porventura, colocar 15 dias, ele não vai aceitar. Ele vai dizer que o mínimo é de 30 dias. É um prazo considerado bastante razoável, né, para essa questão de recuperação ou de possibilidade de recuperar os dados. Inclusive, o próprio iOS funciona assim, né? Tu toca uma foto, ele vai para a pasta de apagados, depois de 30 dias ele desaparece. Isso ele trata individualmente cada arquivo. Essa é a configuração que a gente deveria fazer também a nível de plataforma. Bom, as cotas do curso, né, a gente comentou que pode ser uma estratégia interessante e isso pode ser acessado através do painel de administrador, as configurações dos cursos, né, no módulo de cursos, configurações do curso, limites de tamanho ou cotas de disco. A gente pode definir quanto espaço vai estar disponível para cada um dos cursos criados a partir do momento que a gente faz essa configuração. É importante comentar, tá, pessoal, que essa limitação, essa cota, ela não é aplicada para cursos já existentes na plataforma. Isso é aplicado para cursos novos criados a partir da configuração dessa definição.
Aqui a gente tem algumas outras alternativas para organizar e identificar a utilização desses arquivos dentro do Content Collection. Então, um deles é o relatório de uso do disco. E aqui está o caminho para a gente acessar esse relatório. Administrador, ferramentas utilitárias, relatórios do sistema, uso do disco. Basicamente, o que ele vai te indicar é qual é a utilização completa desse teu ambiente. Então, conteúdos, pastas compartilhadas e assim por diante. E a limpeza através dos relatórios nativos de conteúdo órfão, que tu pode filtrar tanto por localização ou por proprietário, ou seja, quem criou aquele arquivo ou o local onde ele foi inserido. Aqui a gente vai ver alguns exemplos de cada um desses dois. No relatório de uso de disco, aqui tem algumas opções bem interessantes de consulta. Tu pode dizer que eu quero pesquisar por cursos que tenham um tamanho superior ou inferior a X%, ou a X gigabytes ou megabytes. Aqui eu fiz uma simulação de, eu estou buscando cursos que são superiores a 2 gigabytes, porque eu considero que um curso desse tamanho já é muito grande, ele não está adequado com a minha política institucional, e aqui eu vejo que eu tenho um curso que tem quase 3 gigabytes. Então, a partir daqui eu posso identificar a quantidade de arquivos que estão inseridos. Então, aqui os arquivos do curso seriam os dados armazenados dentro desse conteúdo. Os arquivos protegidos são arquivos usados, por exemplo, em tarefas, testes, envios de aluno, material enviado pelo aluno. E eles são protegidos porque ele protege essa questão de privacidade. O storage não é simplesmente um lugar para colocar arquivos, ele tem toda essa estrutura de privacidade, segurança e flexibilidade por trás. Então, são conteúdos mais restritos, que pode ter informação pontual, específica do aluno, por isso que eles ficam em uma parte mais inacessível, digamos assim, ou mais protegida. O sistema de arquivos herdados, que muitas vezes, aí dependendo se tu fez uma migração do Managed Hosting para o SaaS ou de versão de curso 9.1 para Ultra, vai ter alguns arquivos que eles não vão ser utilizados necessariamente, porém eles ficam guardados também dentro de cada um dos cursos. O limite, aqui caso tu tenha uma cota, ele vai te dizer, nesse caso ele está como ilimitado, o tamanho total do curso pode ser visto também na última coluna. Pode ter outras colunas também com outras informações, caso seja interessante ou necessário consultar, pode acessar outras colunas também desse relatório. Basicamente, o que é importante para tu fazer esse mapeio e ter uma visualização de quanto storage está sendo utilizado na tua plataforma. E aqui o relatório de conteúdo órfão. Aqui eu usei a busca por localização, que é uma das mais, eu vejo pessoalmente como uma das mais eficientes para identificar onde que eu tenho conteúdo, digamos, perdido ou não utilizado. Basicamente, o que esse relatório me diz, ele me mostra localizações do Content Collection, pode ser na pasta institucional, de organizações ou de cursos. Nesse caso aqui, quase todas as ocorrências são na pasta de cursos, diferentes disciplinas ou cursos da minha plataforma. Eu tenho aqui as informações de que esse curso, o curso criado e os conteúdos criados nesse curso, eles foram inseridos por um usuário que já não existe mais. Então, isso pode ser que não estejam sendo utilizados ou que estejam sendo utilizados. E esse vinculado, essa coluna vinculada com esse chequezinho verde, quer dizer que nesse curso, os conteúdos, eles ainda estão sendo utilizados, eles ainda estão em cursos ativos, mesmo que o usuário que o usuário já não exista na plataforma. Então, eu não posso, a plataforma não vai deixar eu apagar esses conteúdos. Se eu, porventura, apagar esse conteúdo, ele vai continuar existindo na plataforma porque ele está sendo usado em cursos ativos. Porém, nesse caso abaixo, aqui, podem ver que é um curso que o usuário foi excluído, ele não está vinculado, esse conteúdo não está vinculado com nenhuma outra parte. Mesma coisa aqui embaixo. Esse curso ele não tem conteúdo vinculado com outras partes da plataforma. Então, esses aqui seriam os cursos mais seguros que eu poderia apagar. Isso me dá uma visão ampla de como a minha instituição está no momento atual em relação à utilização dos conteúdos, mas também ao longo do tempo. Então, aqui eu tenho possibilidades claras de uma política institucional mais efetiva, onde eu tenho conteúdos
ou cursos que têm conteúdos que não estão sendo utilizados em lugar nenhum, eu poderia simplesmente excluir esses cursos, criar isso dentro da minha política, fazer aqui na seleção desses cursos, marcar eles para exclusão. Lembrando que essa exclusão vai seguir os mesmos procedimentos, né, ou protocolos que a gente já vem conversando. Esses cursos eles vão criar um auto-archive que vai ficar registrado por esses 32 dias, ele vai ir para a lixeira e vai ficar lá armazenado pelo tempo definido pelo administrador. Depois desse prazo de carência, aí sim, a gente vai ter aquele drop no storage, porque esses cursos vão ser efetivamente apagados, de fato. Esse relatório de conteúdo órfão, João Paulo, tu pode acessar ele indo no painel de administrador, gerenciamento de conteúdo, eu vou colocar aqui no chat. E é esse caminho, painel administrador, gerenciamento de conteúdo, pesquisa de administrador, conteúdo órfão por proprietário ou por localização, tu pode escolher um dos dois. E bom, pessoal, do ponto de vista mais amplo, aí até peço desculpa que a gente passou alguns minutos do horário. Aqui eu vou deixar alguns recursos adicionais, e até vou colocar também, vou copiar e colocar no chat, caso vocês queiram acessá-los. A gente tem o Help da Blackboard, é um local muito bom de consulta, tá? Tem muitas dessas boas práticas, elas já estão lá postadas no Help, e pode ter informação muito mais específica sobre cada um dos itens que a gente comentou hoje. Tá? A gente tem aqui um link para as melhores práticas em SaaS, limite de tamanho, para limitar, né, as cotas dos cursos, como funciona o arquivamento dos cursos, né, os archives, os exports, e os auto-archives também estão disponíveis ali. Informações sobre o relatório de insights, né, o Insight Reports, na parte administrativa do Learn. Caso vocês queiram ter acesso ao link do DDA para criar aquele gráfico, né, com o storage, entre em contato com o executivo da conta ou com a nossa equipe, pode mandar para vocês. E aqui tem um artigo sobre os arquivamentos completos, os auto-archives completos. Só que esse é um artigo do Behind the Blackboard, ele está somente em inglês nesse momento. Coloquei todos aí no chat, caso vocês queiram acessar e dar uma conferida. E, mais, agradeço a participação de todos, o tempo. Todos tenham uma ótima semana e nos falamos em breve no nosso próximo webinar. Caso tenham dúvidas, nossa equipe está sempre à disposição. Então, um abraço, uma ótima semana e até mais.